Então, meus irmãos, meus filhos e filhas, nós vamos meditar no Evangelho desse domingo. E talvez seja a primeira vez que vocês vão enxergar alguns detalhes que o Senhor está nos falando. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1, Marcos capítulo 1. Antes eu quero que vocês estendam sua mão na minha direção. Peça a Deus que eu seja instrumento dele nessa noite para toda obra, paz e bem. E não deixe que nenhum barulho disperse você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Marcos capítulo 1, versículos do 29 ao 39. Use uma caneta para grifar o que eu vou pedir. Use a sua caneta para grifar o que eu pedi, tá certo? Marcos capítulo 1, versículos do 29 ao 39 é o texto sagrado da liturgia desse final de semana, desse domingo, tá certo? Vamos lá. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão, levantou-a imediatamente, e a febre a deixou, e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças, expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da nossa salvação. Pode aplaudir essa palavra. Quem aqui estava na nossa celebração de sábado passado, há uma semana que a gente encerrava em cheios? Levanta a mão para mim. Então vocês vão lembrar do Evangelho, em que eu disse lá, que é o Evangelho anterior, qual era a coisa principal que os evangelistas marcavam no início da missão de Jesus. Lembram? E eu disse que era expulsar o capeta. Vocês estão lembrados? São Marcos começa o seu evangelho dando início ao ministério de Jesus, falando que Jesus começou expulsando os demônios. Quem estava na sinagoga era um endemoniado. O que o endemoniado dizia para Jesus? O que tu tem a ver comigo? Você veio para me destruir? Vieste para me perder? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Vocês estão lembrados? Se sim, faz assim para mim saber. Quem está lembrado? Ótimo. É estranho que nesse texto sagrado, nesse domingo posterior, no mesmo texto, esteja aqui exposto 3 vezes expulsão dos demônios. Se não, vamos lá, pegue a sua caneta e comece a grifar. Versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos, grifem com a caneta, possessos do demônio. Segue.
Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Lá vai. Lá no final, terminando o texto, Jesus diz, o autor sagrado diz, ele retirou-se dali, pregando em toda a sinagoga e por toda a Galileia, expulsando os... Agora, tem alguma coisa errada aqui, não tem não? Tem alguma coisa que São Marcos está tentando mostrar para nós que a gente ainda não percebeu. E talvez seja a mesma situação daquela época esteja acontecendo agora e talvez até de forma muito mais contundente, muito mais perigosa, muito mais louca, pode assim dizer. Jesus, ele veio para destruir as obras do mal, para destruir o demônio. Só que nós não estamos muito preocupados com isso. Vamos pegar aqui a carta aos Hebreus, que vai dizer como Jesus venceu o demônio. Como foi que Jesus venceu o demônio? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Como Jesus venceu o demônio? Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 15. Como foi que ele venceu o demônio? Acharam? Hebreus capítulo 2, versículos do 14 ao 15. Vamos lá. 2, do 14 ao 15. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne, do mesmo sangue, também ele participou. Ele quem, gente? Jesus. A fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte. Quem? O diabo. Aquele que tinha o império da morte. Então, com a morte de Jesus, ele venceu o império da morte. Porque o demônio veio para matar. O demônio veio para a morte. O que vocês acham que está acontecendo com a nossa juventude? Ele não está satisfeito só em pegar os jovens para as drogas. Ele está agora atentando contra a vida dos jovens. No nosso estado, mais de 5.000 assassinatos do ano passado. Da chacina, a grande parte era adolescente, gente inocente. Essa semana, quarta-feira, nós rezávamos pelos jovens, enquanto um jovem inocente foi morto. O que é isso se não é uma obra do demônio? E o que eu tenho a ver com isso, Magé? Nós temos tudo a ver. Tudo a ver. Continua. E libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. A gente que com medo de passar pela morte, escravo do demônio, escravo dos atrativos do maligno. E tem uma coisa, não se preocupe que o demônio diz assim, ele vai falando que não quer nos destruir. Eu estou falando do demônio, mas vocês vão achar onde está o demônio na vida de vocês. Onde está? Onde o demônio se infiltrou dentro da obra Paz e Bem. Senão, como eu digo que o demônio é o pai da morte, e aqui, né, em Hebreus, que nós vemos agora, dizendo, o império da morte. Quem tinha o império da morte? O demônio. Quem venceu a morte? Jesus. Lá no livro do Deuteronômio, Deus diz, eu te dou a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Só que a gente está escolhendo a morte. As estratégias do demônio é igualzinha desde o começo. Você sabe qual foi a palavra que o demônio usou para seduzir Eva? Vocês não estão lembrados dessa palavra. Vocês não estão lembrados qual foi a palavra que o demônio usou para seduzir Eva.
O demônio tem o império da... Vamos lá, gente. O demônio tem o império da... Que Jesus venceu com a sua morte. Ele assumiu a nossa carne e morreu por nós. Vamos lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Como foi que o demônio seduziu Eva? Vamos pegar uns versículos antes. O início da Bíblia. O início, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Vamos ler todo do versículo 1 até o 4. Vocês vão ver qual foi a palavra que eu acho que vocês não vão se tocar. Agora sim vão, porque sabe que o demônio detinha o império da morte. A serpente era o mais astuto dos animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu de comer do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Qual foi a desculpa do demônio? Oh não! Tornou a serpente: vós não morrereis. Ora, se o inimigo é o pai da morte, pensa que mentira grande. Qual era a estratégia do inimigo? Matar Adão e Eva. E foi o que ele disse: como é que vocês não morrem? É mesmo que dizer: meu irmão, vai para o mundo, que não tem problema nenhum. Não, pegue a sua vida. Você pode viver aí no mundo. Você pode fazer as coisas do mundo, não tem nenhum problema, nenhum pecado, nenhum mal. Há um relativismo tão grande que vão até dizer: vocês não são felizes. Então, você precisa disso, precisa daquilo outro. Eu estou sendo muito superficial aqui na minha fala, mas já já eu vou ser direto. É só para dizer que a gente não pode servir a dois senhores, porque o outro é a morte. Ou a gente escolhe a vida, ou a gente escolhe a vida. Quem é? A morte quem é? O diabo. E ele fez com Eva o que, gente? O mesmo que está fazendo com muitos dos nossos jovens, com muitos de nós. Ele fantasia, e agora a gente percebe qual foi a palavra que convenceu Eva. Foi ele dizer: não, pode comer que você não morre não. No entanto, ele é o assassino. É como você botar um lobo para tomar conta dos cordeiros. É como eu me expor. Lembra que eu dizia lá que o demônio era um cão raivoso preso na coleira e que ele não vai fazer nada se a gente não se aproximar? Só que se a gente se aproximar, der brecha, acabou. Desde a semana passada que o Senhor está insistindo: cuidado com as obras do demônio. Cuidado, meus filhos, porque ele veio para matar e roubar. Nós não podemos. Hoje nós vamos declarar a Deus a nossa fidelidade a Ele, porque nós estamos sendo, sabe o que? Adúlteros de Deus, fazendo promessas para Deus de vida. Deus nos curou a muitos, como curou a sogra de Pedro. Para que Deus curou a sogra de Pedro? Qual foi a palavra que São Marcos usou na hora que a sogra foi curada? Vocês sabem qual foi a palavra no grego? Quando a sogra foi curada, ela pôs-se a servi-lo. Sabe qual é a palavra? No original? Diaconia, com K. Diaconia significa servir com gratidão. Ela se sentiu tão grata que passou a servir a Deus. Aí eu pergunto: por que Deus te curou, Bitinha? Para que Deus te curou, Bitinha? Para servir a quem? A Deus. Para que Deus curou vocês? Me lembro do Sidney dando aquele testemunho. Para que Deus curou o pé do Sidney? Para ele pular a quadrilha? Para ele pular para Deus.
para ele louvar e bendizer a Deus. Não porque Deus precise, mas porque os irmãos precisam do testemunho de cada um de nós. Deus não nos curou, não nos tirou da nosso estado de morte, como fez com a sogra de Pedro, para a gente ficar brincando com a vida. Nós temos uma responsabilidade. Enquanto a gente está aqui preocupado com a nossa vidinha e fazendo o que a gente quer, nossos irmãos estão sendo mortos de graça. Gente que a gente podia ter salvo das garras do demônio, mas a gente está tão preocupado em viver a nossa vidinha medíocre, desculpe aqui, e a gente foi tão seduzido, enganado e dito para nós: não, isso não faz mal, não, isso é uma coisinha qualquer, não. Qual é o problema? Todo o problema, porque Deus nos curou para que a gente servisse, para a gente ser diaconia, servir com alegria. E mais, se a gente for seguindo no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, vai dizer: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deixa eu contar uma coisa para você. Tem alguns aí, essa te porá o pé na cabeça. Era assim que um rei que vencia na batalha fazia. Derrotava o inimigo e botava o pé na cabeça dele. Vocês estão vendo essa imagem? O que está no pé de Nossa Senhora? Então ela esmagou a cabeça da serpente. Vocês creem? Só que não foi ela. A palavra diz, e nós vamos tomar muita atenção, que Deus põe inimizade entre o demônio e Nossa Senhora. Entre o demônio e ela. Inimizade. Mas olha o que ele diz. No versículo 15: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na Bíblia Ave Maria tem uma estrelinha aí, não tem? Vocês estão vendo? Vai lá embaixo e olha a descendência. A estrelinha. Esta trata-se da posteridade da mulher, da qual Jesus Cristo é o mais eminente representante. Estes versículos contêm o germe da promessa messiânica. Jesus veio para esmagar o demônio, para destruir o demônio. Por isso, essa imagem não é muito real. Quem esmaga a cabeça do demônio é a descendência da mulher. Essa mesma mulher que Jesus diz na cruz: mulher, eis aí teu filho. A mãe dele, Nossa Senhora, ela é inimiga número 1, o demônio é inimigo número 1 de Nossa Senhora. Mas quem esmaga a cabeça do demônio é Jesus. Por isso que o demônio na sinagoga de Nazaré diz o quê? Viesses fazer o que aqui, Jesus? Eu sei que viesses para me esmagar, viesse para me destruir, porque o demônio sabe quem é capaz de destruí-lo: Jesus. Por isso ele declara isso na sinagoga. Então, meus queridos irmãos, qual é a nossa amizade com o demônio? A nossa dualidade, a nossa falsidade. Aqui na comunidade tem um monte de falso, de gente que pode enganar qualquer um, mas a ele não, ao Senhor não. Nós vamos precisar ter consciência e romper definitivamente com as obras do demônio. Do contrário, não é a comunidade que vai padecer, não. É você, como muita gente que já esteve na comunidade e começou a fazer conluio com o demônio, vivendo uma vida dúbia. É o mundo, é Deus. É o mundo, é Deus. Escolheu o mundo. E aí? E aí? Vocês viram no filme do Mel Gibson a imagem de Jesus no Jardim das Oliveiras? E aquela, chega, eu me assustei quando assisti pela primeira vez no cinema, que ele se levanta e pá! No cinema chega a treme, né? Eu tive um medo, o pessoal deu um grito que estava comigo. Deu um grito. Porque
porque é ele que esmaga a cabeça de Satanás. Abra a Bíblia em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Alguns livros depois, passa Êxodo, Levítico, Números, aí vai chegar o Deuteronômio, certo? Deuteronômio 30, versículo 19. Acharam? O que a palavra de Deus diz? Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha a comparação: vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, grita, gente. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. O Senhor põe diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, permanecendo unido a Ele. Silêncio. Permanecendo unido a Ele, porque é esta a tua vida e a longevidade dos teus dias na terra que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. O que ele está dizendo? Se põe diante de nós a vida e a morte, nós somos livres para escolher. Aqui todo mundo é livre, ninguém aqui é obrigado a nada. Mas saiba de uma coisa, que você não pode de jeito nenhum viver uma vida dupla. Não pode. No reino de Deus não existe isso. Ou você escolhe a vida ou você escolhe a morte. Seja o que você está fazendo da sua vida. E a palavra de Deus hoje, e não sou eu que estou dizendo, eu apenas estou citando um roteiro bíblico para que a gente entenda por que Jesus nos tirou da morte. Por que Jesus entrou naquela casa e curou a sogra de Pedro? Para que ela saísse e fosse para um cabaré? Para que ela saísse e fosse para a praia? Ela pôs-se a servi-los. Jesus livrou muitos de vocês da morte. Você sabe disso. Por uma razão: para que a gente livre os irmãos da morte. Só que a gente está indo de novo para a morte. É a história daquele passarinho que ficava na gaiola, que se soltou e depois voltou para ficar preso. Sentiu saudade da prisão, da gaiola. E a gente está desse jeito. Então, meu irmão, se a liturgia, se o Evangelho está hoje nos falando sobre isso, nós vamos entrar agora no carnaval. Nós vamos entrar num período complicado, na festa da carne vale, né? O que nós vamos fazer? Mas escutar uma musiquinha ali, fazer isso aqui, não é nenhum probleminha, tomar uma cervejinha lá com meus amigos, tem todo problema. Porque você vai ser, ao invés de você ser luz, você vai ser trevas. E outra coisa, não se é luz se misturando com os porcos. Jesus nunca foi. Jesus vai à lama para tirá-los da lama. Jesus foi até o leito para tirar aquela mulher do leito. Ele não foi se deitar com ela. Ele não foi se deitar com a mãe de Pedro e curtir a febre com ela, dizer: estou aqui curtindo tua febre. Foi, gente? Não. Ele foi lá, pegou no braço e se levante. O que é isso para Madalena? Madalena, eu vou estar contigo lá. Enquanto tu estiver transando, eu vou ficar do lado, te protegendo. Foi isso, gente? Desculpe aqui a sinceridade, mas a gente tá metido em umas coisinhas assim, não tá? Não, eu tô ali porque eu não posso sair, são os meus amigos e tal. Aí tu tá puxando teus amigos para Deus, ou tu tá se metendo com os teus amigos no mundo, na história de morte. Tu está levantando a pessoa da cama ou tá se deitando com ela?
Vamos lá. Acorda, paz bem. Faz tempo que o demônio reclama o nome de vocês. Faz tempo que ele quer destruir essa obra. E não se preocupe, comece pelos jovens, como ele está fazendo lá fora com aquele pobre rapaz. A Liz me contou que o rapaz estava, a moto deu prego, estava empurrando. O ladrão chegou e disse assim: corre, não olha para trás. Eles não esboçaram reação, correram, o cara tirou, pegou no coração, morreu. De graça, inocente. Quantos inocentes estão morrendo? Quantos? Eu acho tão legal. Pessoal, todo mundo que está tendo... Aqui é um alerta para nós, viu? Aqui é um alerta. Que hoje eu estou afiado mesmo, não vou dizer. Todo mundo que vê violência começa a citar Jair Messias Bolsonaro, o Salvador. Rapaz, isso me dá tanta raiva. Como se o problema fosse colocar... Se fosse 74 milhões... O Ceará está super armado. O Rio de Janeiro está cheio de gente do exército. Não resolve. Os políticos fazem e adoram fazer isso. Escarcéu. Adora fazer escarcéu, como se tudo fosse assim. Por que o exército não resolveu o problema do Rio de Janeiro? Por que os milhões gastos aqui no Ceará não resolveu o problema de segurança? Porque é mais fácil você botar na rua um bocado de carro e policial, o pessoal vê, olha, o governador está trabalhando, do que você pagar a inteligência para poder impedir que o crime aconteça. Né? Aí você não vê. Aí todo mundo, por favor, não vão votar no Jair Bolsonaro com a ilusão de que ele vai acabar com a violência. Isso é ilusão. Vote por outro motivo. Vote por outro motivo. Um deles pode ser esse. Desculpe, eu não tenho candidato não, viu, gente? Mas eu só acho... Tá vendo a reportagem, a moça entrevistando a pessoa, aí o cara esculhambando o governador, quando terminou disse: por isso que eu vou votar no Jair Messias Bolsonaro. Aprendi o nome dele hoje, na reportagem. Porque se eu sabia do Bolsonaro, pode ser que ele seja a salvação do Brasil, mas ele não será a salvação da violência, porque não é aí. Se fosse, o exército tinha conseguido acabar com a violência do Rio de Janeiro. E nem tio. Entrou na favela, morreu. Dia 1º de janeiro até agora, no final desse mês, o estado mais violento é o estado do Ceará. Mas aí, gente, a gente quer ver polícia na rua, e é importante, porque se a gente vê o policial, o bandido não encosta, né? Mas ele não vai estar em todo canto. Não vai estar. O problema é não ter arma, é não ter droga. Isso quem trabalha é a inteligência. Mas isso aqui é só um parêntese. Porque o nosso maior problema é que a gente fica sempre na superficialidade, enquanto o demônio fica puxando o tapete da gente, alisando a cabeça e puxando os pés. E a gente caindo feito um idiota. Como Eva, que o inimigo olhou para ela e disse assim: que nada, você não morrerá. Quer dizer, aquele que detém o império da morte, enganando, como se está enganando a muitos de nós. Vamos ficar de pé. Jaqueline, Miranda vai nos ajudar aqui numa oração de renúncia de todo o mal. Eu sei que a nossa comunhão de bens, gente, é para a gente festejar, mas hoje, diante das nossas realidades, a gente tem que fazer uma meia-culpa e reconhecer que esse evangelho foi escrito para nós. Não sou eu que estou dando cacetada em você, não. É o Senhor. E ai de mim se eu me calar quando o Senhor me mandar falar. Então vamos pedir um coração decidido. Quando Davi caiu em pecado grave, ele só reconheceu que estava em pecado grave quando Deus chegou até ele pelo profeta e disse:
Davi, o que é que você faria, né? Se você visse, se você tem 100 ovelhas e você visse que aquele que só tem uma, aquele que pegou, que tinha 100, foi lá e pegou a única daquele que só tinha aquela, né? O que é que você faria? Ele disse: eu mataria aquele desgraçado. Porque ele pegou aquela ovelha lá, daquele homem pobre coitado, só tinha uma. Ele disse: pois é, Davi, é assim que você agiu. Deus foi muito duro com Davi quando ele disse isso. Você tinha 100 mulheres e pegou a mulher daquele lá. Então hoje o profeta no nosso meio é nosso fundador, é o Magela. Uma palavra muito forte. Escolhe, pois, a vida para que viva.